também aprender que a oração não é só pedir, né? A gente ouviu o pastor Jean pregando sobre o capítulo 4 aqui de Tiago, falando sobre aquele trecho que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. No dia 22 de janeiro, o pastor Jean pregou. Marquei muito, eu amo muito essa passagem, porque quantas vezes eu pedi e não recebi. Daí eu li esse trecho e achava que não era para mim esse trecho. E era para mim mesmo que eu estava pedindo mal, porque a gente pede só para os nossos deleites. Quando você tem uma vida de oração, a menor das preocupações é pedir coisas para você. Os teus pedidos, eles estão embutidos numa vida de oração, mas você não dobra o joelho só para pedir. É uma vida de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Amém? Por quem e por que devemos orar? Tiago põe uma missão, várias na verdade, né? Em relação à oração por nós. O primeiro ponto é que nós devemos orar pelos que sofrem. Tiago capítulo 5, versículo 3, o primeiro versículo que nós lemos, Tiago destaca 3 verdades fundamentais nesse versículo. Que nos problemas nós devemos orar e não murmurar. Nós vamos enfrentar problemas. A gente ouve isso sempre no púlpito. Se a gente abrir a palavra de Deus, Deus vai nos falar dessa forma, que no mundo nós teremos aflições, nós teremos problemas. Eventualmente teremos problemas de saúde, teremos problemas financeiros, família, relacionamento, trabalho, decepções, frustrações. Em algum momento o problema vai surgir. A primeira atitude que devemos ter é a oração. Não devemos murmurar nem falar mal dos irmãos, não reclamar, mas murmurar, mas apresentar diante de Deus as nossas queixas. Salmo 142 diz isso. Diante do Senhor apresentei as minhas queixas, as minhas aflições. A primeira atitude que devemos ter quando a coisa aperta é dobrar o joelho. Nós precisamos criar essa força dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo, de não nos render a uma circunstância difícil e murmurar, e achar, e se colocar no lugar de vitimismo, de injustiça. Por que isso está acontecendo comigo? Ó céus, ó vida, né? Às vezes a gente se sente injustiçado e a saída está ali, o joelho no chão. Tá, entrar no teu quarto, pegar um momento diante de Deus e apresentar essa situação diante do Senhor. Nós precisamos ter esse start imediato. Surgiu uma dificuldade, ou nós sabemos de alguém que está sofrendo e queremos de alguma forma contribuir, ajudar, e às vezes não tem nenhum conselho para dar. Você ora. A oração, ela muda as circunstâncias. O meio todo é transformado pela oração. Muitas vezes a oração remove, inclusive, o sofrimento da pessoa. Mas também a oração dá poder para enfrentar os problemas. Muitas vezes o problema continua existindo, mas através da oração somos fortalecidos e passamos por aquela situação com o coração repleto de paz. Muitas vezes Deus quer nos ensinar, inclusive, a ter essa experiência, a viver essa experiência, de mesmo num momento de tribulação, num momento difícil, ficar em paz, ficar tranquilo, saber que o Deus que nós servimos, saber em quem nós confiamos. Eu já contei aqui uma vez o testemunho do meu pai, que ele dormiu numa tempestade num barco, gente. Eu já contei isso, vou contar bem rapidinho. A gente numa viagem num barco, deu uma tempestade, ficou todo mundo desesperado, colocando colete salva-vida. Ele encostou a cabeça para trás e dormiu na tempestade. E era água jogando para todo lado. E ele falava para mim, mas descansa, daqui a pouco passa. Aquela confiança em Deus, assim, que eu nunca vi. Eu só conheci 2 pessoas que dormiram na tempestade, Jesus e o meu pai, dentro do barco. E de noite ainda, não tinha amanhecido o dia. E muitas vezes a gente está no meio de uma tempestade, realmente está escuro, medo de naufragar, de uma situação que não tem saída,
que bate um verdadeiro desespero, que a gente põe colete salva-vida, que a gente grita para todo, não tem para onde ir. E a gente perde totalmente a segurança no Senhor, a gente esquece do primeiro recurso que deve ser aplicado, que é o quê? A oração. Descansar no Senhor. E muitas vezes Deus vai permitir passar por situações difíceis, como Paulo. Paulo orou para Deus mudar as circunstâncias da sua vida, mas Deus lhe deu poder. A Bíblia diz exatamente esse termo, poder para suportar circunstâncias. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, vocês conhecem bem a história. Que Paulo pediu 3 vezes a Deus. Deus falou assim: fica aí, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes um momento de dor, de dificuldade, uma situação irreversível, parece que não muda. E você ora, e o que está acontecendo é o poder de Deus está se aperfeiçoando dentro de você. Você está sendo cada vez mais cheio do Espírito Santo, mais confiante no Senhor, conhecendo mais a Deus através daquela situação. O próprio Jesus clamou ao Pai em Getsêmani para ele passar o cálice, mas o Pai, Deus Pai, lhe deu forças para suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 37, Jesus disse exatamente essa frase: a minha alma está profundamente triste. Às vezes a gente pode se sentir assim, profundamente triste. Alguém já se sentiu assim? Eu várias vezes. De ficar com o coração apertado, assim, que, meu Deus do céu, não nada muda aquilo dentro de você. E a gente pede, e Jesus orou novamente, no versículo 42, orou pela segunda vez e pediu: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus passou dele esse cálice? Não, ele enfrentou a cruz. E o resultado é nós, hoje aqui, salvos, remidos pelo sangue de Jesus, reunidos no nome santo do nosso Senhor, porque ele enfrentou as circunstâncias e pediu forças com o joelho dobrado, e enfrentou com a força que o próprio Pai deu a ele. E Deus muitas vezes vai permitir que nós passamos por situações, e Deus vai permitir que a gente passe por toda a situação, mas fortalecido pelo Senhor e cheio da paz que excede todo entendimento. Agora, interessante nesse mesmo versículo, que quem está feliz cante louvores, mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber que onde tem gente sofrendo, tem pessoas alegres. É assim o tempo todo, é na igreja, na família, no trabalho. Essa mistura às vezes acontece, muitas vezes até com a gente. Deus equilibra a gente dessa forma. Às vezes no mesmo dia a gente tem uma experiência terrível, de muita tristeza e de muita alegria ao mesmo tempo. Essa montanha russa, a vida do crente é assim mesmo. Tem um momento de uma realização grande, depois uma prova gigante, né? E a oração vai nos ensinar, vai nos ajudar a passar por tudo isso com equilíbrio. O cristão maduro, ele adora, ele louva, até mesmo no sofrimento. Jó capítulo 35, versículo 10, diz que Deus inspira canções em meia noite, em meio a momentos de angústia. Deus põe canções de adoração em nosso coração. Paulo e Silas cantaram na prisão, Atos 16, 25, por volta da meia-noite. Eles tinham levado chicotado até, gente, estavam naquela prisão, tudo arrebentado. E eles faziam o quê? Cantavam hinos de louvor. Adoravam a Deus, glorificavam a Deus. Vocês já conhecem a história, o que aconteceu. Josafá cantou no fragor da batalha, em 2 Coríntios, capítulo 20, se prostrou com todo Judá e todos adoraram ao Senhor em meio à guerra. O inimigo marchando, no meio da guerra, no meio da batalha, achou um lugar para fazer aquilo que era para ser feito, adorar ao Senhor. O que importa é que o nosso coração continue pleno em Deus, independente das circunstâncias, independente
do que estamos passando. O que Deus quer formar em nós é um coração que se alegra, que é um manancial independente do que está acontecendo ao nosso redor. No Salmo 84, versículos 5 ao 7, diz que bem-aventurado cuja força está em ti, faz do vale árido um manancial. Tem algumas traduções que diz vale de Baca. Baca quer dizer tristeza. Faz do momento de muita tristeza, de dor, um manancial. Um manancial. Esse é o coração de um cristão maduro, que tem uma vida de oração, que faz do seu dia a dia o hábito de estar sempre orando. Não importa o que for passar, vai ser sempre um manancial de paz, de tranquilidade, de alegria. Pelo poder de Deus, nós podemos transformar esses vales secos em mananciais, o pranto em alegres cantos de vitória. Só o crente que pode fazer isso, gente. Só o crente consegue passar por um momento de tanta dificuldade e louvar ao Senhor. Uma outra orientação que Tiago nos dá aqui no versículo 14, lembra que nós estamos no capítulo 5, tá? O versículo 14 ao 16, que devemos orar pelos enfermos. E Tiago fala sobre a atitude de 3 personagens que nós temos aqui nesse trecho, sobre o enfermo, sobre os presbíteros, nós vamos falar sobre isso, e sobre os irmãos, tá? Sobre os enfermos, algumas enfermidades podem estar sendo geradas, como o Tiago sugere aqui, podem estar sendo geradas por pecados não confessados, que são chamados de doenças, essa palavra eu aprendi com Hernandes Dias Lopes, amartiagênicas. Gente, eu procurei no Google essa palavra, o Google não soube dizer o que é. Amartiagênicas, e eu aprendi com o reverendo Hernandes, que é uma doença gerada por... nasceu num erro, né? Uma doença gerada por causa do pecado. Não examinar a consciência, esconder pecados, guardar mágoas e rancor, isso adoece e enfraquece o nosso coração. Agora é importante que isso é algo entre Deus e quem está doente. A gente nunca deve julgar ou pressupor o motivo da enfermidade de alguém, se é pecado ou se não, porque existem doenças, nem toda doença é resultado de pecado. Às vezes é uma provação, é um momento em que Deus está lapidando a vida de alguém. E é um pecado muito mais grave contra a justiça em razão da grave injúria que inflige sobre o próximo. Quando nós julgamos, fulano de tal está passando por essa situação porque pecou, porque errou. Não, o que nós fazemos? Nós oramos por quem está passando por um momento de enfermidade. Nós oramos e pedimos para que Deus cure, para que Deus use a vida dos médicos, para que Deus dê calma ao coração, para que Deus dê paz, que Deus acolha essa pessoa e passe por um tratamento, por um momento difícil. A nossa função é orar pelos enfermos, e precisamos lembrar disso sempre em nossas orações, sempre pedir para que Deus cure. Há muito poder na oração quando nós mencionamos o nome das pessoas que precisam de cura, que precisam de cuidados especiais, e nós nos curvamos diante do Senhor e nos apresentamos intercedendo por essas pessoas. Eu já passei por momentos difíceis de enfermidades na minha adolescência, e eu pude perceber o resultado da oração dos irmãos na minha vida. Eu fui curado, estava desenganado pelos médicos, e fui curado. Eu tinha plena convicção que eram os joelhos dobrados, orando por mim. Eu sentia que eu estava sendo ministrado, e aquelas orações estavam alcançando a minha vida naquele hospital. Eu fui curado, estou aqui hoje pregando, né? É muito importante para quem está doente também reconhecer a autoridade espiritual dos presbíteros. Aqui é importante a gente entender que os presbíteros citados aqui em Tiago tinham uma função pastoral naquela época. É como se chamasse hoje os pastores, a equipe pastoral. Hoje os presbíteros, logicamente, também têm uma função pastoral,
Mas estão muito mais envolvidos também nessa parte de organizar, de aprovar e de estar em muitas outras atividades dentro de uma igreja. Então, os nomes são parecidos, mas as funções se ampliam, né? E naquela época, os presbíteros tinham essa função das visitas, que hoje é feito pelos pastores. E é muito importante, quando estamos num momento de enfermidade, confiar na orientação que nós vemos na palavra de Deus. Que o teu pastor venha orar por você. Às vezes a gente quer a oração do Deus e o mundo. Tem um fulano lá, um irmão lá que tem um dom de cura, né? E que vem orar por mim, a gente esquece que tem um pastor. Que tem alguém que está orando por você todos os dias. Nós precisamos descansar no Senhor, porque não por causa do pastor, porque a palavra de Deus nos orienta aqui claramente. E precisamos ter no coração essa confiança, essa tranquilidade de receber oração por alguém que a própria palavra está designando para orar por nós, quando estivermos enfermos. Agora tem um ponto interessante aqui. Tem um estudioso da Bíblia, John Alexander Motyer. Ele fez um comentário interessante sobre a cura, que às vezes há muita ignorância. Eu tive muita dúvida em relação a isso. Que mesmo quando vamos ao médico, nossos olhos continuam firmados no Senhor. Somente Deus tem o poder de curar. Não existe aquilo que se chama de cura. Não existe aquilo que se chama de cura não espiritual. Quando o doente toma uma aspirina, é o Senhor que faz a aspirina ser eficaz. Quando o cirurgião opera um paciente, é Deus que realiza a cura. Todo dom perfeito vem lá do alto. Às vezes, Deus usa a vida dos médicos, usa um remédio para que sejamos curados, e a gente acha que Deus não me curou. Não foi Deus que curou, mas Deus que deu todo esse conhecimento para o médico ser usado para curar, para fazer você passar por aquele tratamento. Eu tinha muita dúvida sobre isso, porque justamente nesse momento que eu estive doente, e eu fui curado instantaneamente. E estava uma infecção generalizada no sangue todo, estava completamente desenganado. E eu cheguei para o médico, ele pediu para eu voltar lá, que do nada eu estava bom e comendo. E eu falei assim para o médico, eu estou bem, graças a Deus, Jesus me curou. Daí ele falou assim, o remédio que eu mandei te dar, te curou. O cara provavelmente não era crente, né? E ele deu aquela carteirada. O remédio que eu te dei, eu não soube o que responder. E de fato, Deus pode ter usado o remédio que ele mandou me dar, mas quem criou ele, Deus deu a inteligência para aquele médico, foi o próprio Deus. Independente da forma que Deus vai cuidar de você, do enfermo por quem você está orando, alguém próximo, é a mão de Deus agindo. Nós precisamos ter essa convicção, que é Deus trabalhando o tempo todo cuidando de nós. Todo dom perfeito vem lá do alto. E nós precisamos ter essa convicção que há sempre uma dimensão espiritual em relação à cura. Pode ser que você tenha passado por um tratamento, mas foi Deus quem cuidou de você. Amém? Muito bem. No versículo 16, Tiago volta ao assunto do pecado e enfatiza também a necessidade de confessar os seus pecados para ser curado. Devemos confessar o nosso pecado a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, texto que todo mundo conhece. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E também devemos confessar a todo aquele que foi afetado pelo erro, pelo deslize que nós cometemos, né? E precisamos não ter resistência em confessar pecados, queridos. Isso precisa estar claro em nosso coração, em nossa mente. O crente precisa ser rápido para confessar pecados, para expor diante de Deus aquilo que você sabe que desagradou ao Espírito Santo, porque todos nós pecamos, Agora precisamos saber como fazer dessa forma. Jamais devemos confessar um pecado além do círculo
de quem foi afetado por aquela situação. Precisamos ter sabedoria, buscar orientação pastoral de como fazer. O pastor Hernandes falou com muita sabedoria que o pecado privado deve ter confissão privada. O pecado público requer confissão pública. É uma postura errada, lavar roupa suja para todo mundo, né? Aquela situação toda, e é você achar que por fato, quanto mais gente souber, mais perdão vou receber. Não, busque orientação. Em primeiro lugar de Deus, confessa diante de Deus, busca orientação pastoral de como conduzir. Eu lembro de um culto que eu estava e uma jovem tinha se desentendido com a esposa do pastor, já tinha resolvido e conversado, pedido perdão, mas ela quis dar o testemunho na igreja, pediu o microfone e contou toda a situação, expôs uma situação totalmente desnecessária. E a confissão de pecados, ela é muito mais prática do que a gente imagina. A gente tem uma tendência a romantizar a confissão de pecados. A confissão de pecado deve ser feita diante de Deus. Eu costumo até brincar que é igual aqueles revólver de cowboy, né? Que o cowboy sempre tem 2 revólveres. Pecado você trata assim, é 2 tiros. Confessa e deixa. Confessa e deixa que alcança a misericórdia. Nós precisamos ser rápidos. E o arrependimento, sim, deve vir no coração de forma a quebrantar o seu coração. Mas não precisamos fazer grandes planos para expor e confessar os pecados antes que esse pecado traga circunstâncias ruins. Destrua a vida, casamento, relacionamento, comunhão com os irmãos. Confessar o pecado deve ser um hábito imediato em nossas vidas. Saber que todos nós estamos sujeitos a pecar. Errou, confessa. A Bíblia nos ensina a fazer dessa forma. John Motcher diz que a posição bíblica acerca da confissão dos pecados deve ser resumida da seguinte maneira: a confissão deve ser feita à pessoa contra quem pecamos e de quem nós necessitamos e desejamos receber o perdão. Ok? Precisamos tratar de uma forma clara, objetiva e rápida com o pecado. E saber que não somos nós que estamos expondo, mas expomos o inimigo quando tomamos essa atitude tão nobre que o cristão deve ter de confessar o pecado. A mágoa adoece, a confissão traz cura, o ressentimento produz prostração, o perdão restaura. E nós alcançamos perdão quando nós colocamos em prática isso que esse texto de Tiago nos ensina, de confessar os pecados, de consertar situações. Procura a pessoa com quem que se ofendeu, que está aquele atrito, resolve, ora junto, pede perdão, perdoa, traz à luz a situação, para que o inimigo não tire proveito dessas situações e prejudique, e ache lugar para trazer ainda mais destruição. Nos versículos 17 e 18, e Tiago nos encoraja a orar com fé e crer em Deus, que nossa oração, que não em nossa oração, mas no Deus que responde a nossa oração. Nesse trecho, no versículo 17 e 18, Tiago menciona um grande profeta aqui, Elias. E a Bíblia diz que o Elias teve as mesmas paixões que nós, e ele orou com instância para não chover, e não choveu. Depois de 3 anos e meio, orou firmado na promessa de Deus para chover, e os céus se abriram. Nós precisamos crer no poder de Deus quando nós oramos. Esse trecho ele encerra nesses versículos nos encorajando a orar como Elias orou. Elias orou e o poder de Deus foi manifesto. O poder da oração é o maior poder do mundo. Essa frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Poder da oração é o maior poder. A de Elias ou a sua oração? A do pastor Jonatas ou a do Jorgito? O poder está no Deus que responde a oração. Não importa. Talvez você não se acha digno de pedir algo tão grandioso
para Deus fazer, mas é Deus quem faz. O pastor Ezequiel de Matos, um grande amigo, ele tinha uma frase que eu gostava muito. Ele falava assim: Misa, a oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. E a Bíblia é um livro que nos ensina a orar de capa a capa, que nos ensina a interceder, orar pelos irmãos, orar pelas situações que enfrentamos. E nós precisamos experimentar esse poder da oração em nossas vidas. E por último, no versículo 19 e 20, Tiago nos encoraja a orar pelos desviados, por pessoas que se desviaram, que estão longe do Senhor. E olha que interessante, ele fala assim: se alguém entre vocês se desviar da verdade. Isso mostra que é sempre um perigo de qualquer um de nós se desviar. Qualquer um de nós pode se perder. Por isso é importante a gente estar sempre orando para pessoas que estão distantes, familiares, amigos, irmãos, a voltar para o caminho do Senhor, a estar perto de Jesus, a estar em comunhão com a igreja. E nós mesmos devemos vigiar e orar para que a gente não se perca. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. A gente sai de um culto como esse, precisamos o tempo todo estar orando. Deus, me ajuda a manter nesse caminho, me ajuda a estar em oração, orar pelos irmãos, orar pela sua igreja, pelos pastores. Precisamos ter esse hábito de estar sempre nos apresentando ao Senhor em oração. E Tiago termina essa carta dando essas instruções, que a gente ore pelos que sofrem, a gente ore pelos enfermos, e ore e tenha o cuidado da restauração para os que se desviam do Senhor. Nós temos 3 motivos aqui muito fortes para a gente fazer diariamente na nossa vida de oração. De orar, primeiro, por momentos difíceis que estamos enfrentando e por pessoas também que estão enfrentando momentos de sofrimento. Devemos orar com fé. E por enfermidades, ter essa convicção de que Deus vai trazer cura para essas pessoas. E também por pessoas que estão distantes do Senhor. Todos nós conhecemos um vizinho, familiar, pessoas muitas vezes que a gente às vezes até viu na igreja e não vê mais nos cultos. Coloca diante de Deus em oração. Pede pela vida, cita o nome daquela pessoa, coloca em joelho, entra em contato e põe em oração. Você vai ver o resultado da sua oração concretizando quando essa pessoa retornar para Jesus. Você vai lembrar de ter orado por aquela pessoa. Para encerrar, o reverendo Hernandes diz uma frase muito interessante que diz assim: nosso coração deve estar cheio de compaixão pelos que sofrem, pelos enfermos e pelos que desviam, para que nossas orações possam subir ao trono da graça em favor deles. Tiago nos encoraja a ter uma vida de oração aqui que vai muito além dos nossos pedidos, mas de intercessão por pessoas que realmente, pessoas que estão próximas de nós, que precisam das nossas orações. E eu quero encerrar junto com o Jorgito, para a gente cantar um louvor muito conhecido de todos, em fervente oração, para que a gente saia dessa reunião encorajados a trilhar esse caminho da oração, da intercessão, saber que isso não é uma função de um pastor, de alguém que tem um chamado para oração, mas para toda a igreja. Tem esse compromisso, está na palavra, de orar pelos nossos irmãos, de orar por qualquer pessoa que você veja numa situação difícil, está sempre em devoção, em oração. E logo após o Jorgito cantar juntamente aqui, pedi ao pastor Rafael então para estar fazendo uma oração. Pastor Jean, cadê o pastor Rafael? Pastor Jean para encerrar então, dando a bênção. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para cantarmos juntos?